De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje a participação do nosso convidado, o deputado estadual Arthur Bruno. E para discutir com o deputado Arthur Bruno, nós temos as participações dos professores Rômulo Leitão e Roberto Martins Rodrigues. E eu quero começar o programa com o assunto, o tema do editorial de abertura do programa, que é a lei que dispõe sobre a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de partilha de produção em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas. Esta lei foi alterada, é a lei número 9.478, de 6 de agosto de 1997, que foi alterada pela emenda do deputado Ibsen Pinheiro. Como era antes, só para que o assinante possa se situar nessa discussão. Anteriormente, a União ficava com 40%, né, dos royalties, resultante de toda a produção petrolífera do Brasil. 22,5% era para os estados localizados em frente à área dos poços, 22,5% para os municípios próximos onde estão os poços, 7,5% fundos de participação e 7,5% municípios afetados por operações e instalações de embarque e desembarque de petróleo. Com a emenda Ibsen Pinheiro, fica a União com 40% e os outros 60% distribui-se equanimemente com os estados e municípios, produtores ou não. Ou seja, cria um certo fundo de participação dos estados e dos municípios. Evidente que os grandes estados produtores, como o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, não aceitaram e nós estamos assistindo aí pela mídia uma discussão, como eu disse, um tanto quanto estéril, porque já se fala em quebra do princípio federativo, separatismo. O governo do Rio apelou, no meu ponto de vista, porque chegou a dizer que com isso está inviabilizado as Olimpíadas, está inviabilizada a Copa do Mundo, ou seja, acabou o Rio porque vai perder royalties de petróleo. Eu quero começar pela discussão constitucional, jurídico-constitucional, e pedindo venha aqui ao Roberto colocar o Rômulo Leitão aqui em primeiro lugar, na medida que faz sua estreia hoje aqui no programa, para o nosso orgulho e prazer. Doutor Rômulo, a quebra do princípio federativo, da forma como essa lei está colocada por essa emenda? Não, de maneira alguma a quebra do Pacto Federativo da Constituição, vamos falar da última de 88, que vem desde 1891, não há como falar em quebra do princípio, porque a Constituição prevê, no seu artigo 20, que os estados e municípios produtores, vamos chamar assim, de petróleo, que na verdade quem produz é a Petrobras, que é uma empresa pública, que é do Brasil, uma empresa do Brasil, não é uma empresa do Rio, nem de Espírito Santo, nem de nenhum estado. A Constituição prevê a divisão dos royalties, dos excedentes do petróleo produzido pela Petrobras a ser regulamentado por lei. Essa lei, cuja a emenda do Ibsen Pinheiro está causando tanta celeuma, foi um projeto de lei enviado pelo governo federal ainda no começo de 2009, amplamente debatido, tentou-se na Câmara um acordo de lideranças, e vê-se que não conseguiu-se esse acordo, porque essa emenda do Ibsen Pinheiro teve 369 votos. Então, com certeza, contra 72 e 2 abstenções. Então, esse suposto acordo que o choroso governador atribui como tendo sido rompido, não existiu, porque um acordo de liderança. Então, respondendo objetivamente a pergunta, não vejo como quebra do princípio. Se a gente for analisar com maturidade, é simplesmente uma disputa entre os membros que compõem a União. Peraí, foram 372 votos. 69. 69 a favor da emenda. Sim. E apenas 72 contra. O que significa dizer que essa emenda foi aprovada, inclusive com os votos de deputados e representantes do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Eu tenho a impressão que só o Rio de Janeiro e o Espírito Santo votaram contra a emenda. São Paulo é que surpreendeu, porque São Paulo, de certa forma, teria algum benefício ainda, não é? Mas Rio de Janeiro e São Paulo, as bancadas votaram contra a emenda. Roberto Martins Rodrigues, ainda do ponto de vista jurídico constitucional, qual é a sua leitura com a experiência e com a sapiência que tem sobre a Constituição nesse instante? Tem razão o governo do Rio de Janeiro
e do Espírito Santo para estar falando nessa quebra do princípio federativo e até convocando, de certa forma, movimento separatista, que ele chegou a afirmar isso, que se o Rio perder dessa forma, é o caso de se fazer, portanto, um movimento desse de separação no Brasil. Aliás, isso é recorrente, né, essa discussão no Brasil. Eu acho que o choro do governador do Rio de Janeiro e das autoridades do Espírito Santo diz mais com a ideia de queda orçamentária, de queda de receita. Porque, como disse bem Rômulo, a Petrobras é uma empresa nacional. Ela envolve não a federação, mas a nação como um todo, o país como um todo. O que eles deviam brigar, o que eles deviam estar lutando, era para que o Brasil realmente praticasse a federação, que não pratica, na sua inteireza, ou caminhasse para as ideias novas, como, por exemplo, a do professor Paulo Bonavides, que defende a federação regional, porque nós não temos a rigor federação. Os estados, na verdade, não existem, a não ser na Constituição. O que existe é o município, que é a única realidade do país, que é onde você nasce, onde você vive, trabalha e morre. O Estado é uma ficção da Constituição. Essa que é a realidade. Então, na hora em que o Rio de Janeiro e o Espírito Santo combatem a emenda Ipse Pinheiro, estão, na verdade, apenas chorando um leite que eles não querem ver derramado. Só isso e mais nada. Não existe nada, do ponto de vista constitucional, acho eu, e o professor Rômulo já colocou muito bem, que sugira a ideia de uma quebra do sistema federal brasileiro. Eu acho que não é por aí. Agora, que nós não praticamos a federação é verdade. Que os municípios não têm a rigor autonomia verdadeira, não tem na prática. Mas não na questão da distribuição dos royalties da exploração do petróleo. Bom, eu tive o cuidado de, antes de ver o programa, pedir ao deputado Arthur Bruno que me cedesse uma cópia da lei. E só para que o assinante possa acompanhar melhor. Aqui na seção 1 das disposições gerais, no seu artigo 3º diz: a exploração e a produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos na área do pré-sal e em áreas estratégicas serão contratadas pela União no regime de partilha de produção na forma desta lei. Um pouco mais à frente, parágrafo único, diz assim: a Petrobras poderá ser contratada diretamente para realizar estudos exploratórios necessários à avaliação prevista no CAPT. No artigo 8, diz: a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, celebrará os contratos de partilha de produção. Você permite, Arnaldo? Pois não. Eu acho que haveria quebra se continuasse esse sistema de se dar mais a um Estado pelo simples fato de estar na sua área territorial, o poço de petróleo, o mar, ou aquelas rochas que caracterizam o chamado pré-sal. Porque, na verdade, os estados não deviam receber nada, os municípios sim, porque a localização é no município. E a divisão equânime proposta pelo deputado Ipse Pinheiro reforça, ao contrário do que o Rio de Janeiro diz, reforça a ideia de federação.